seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Arriscando a Própria Pele, onde eu invisto o meu dinheiro e mostro para vocês onde eu estou investindo e qual está sendo o resultado. Eu comecei esse quadro há 6 meses atrás com R$1.000 investindo. Eu mostrei para você todo o método que eu ia seguir, como eu ia diversificar esses R$1.000. Hoje a gente já passou dos R$40.000 investidos, já recebemos bons dividendos e estamos tendo uma valorização muito interessante. E é isso que eu vou compartilhar com você no vídeo de hoje. E sim, eu fiz novos aportes, fiz novos investimentos e eu vou compartilhar tudo isso no vídeo com vocês. Então fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Esse canal tem a proposta de entregar educação financeira para todo mundo numa linguagem muito simples e prática. Então se você quer aprender a investir, você está no lugar certo. Pode deixar seu like, pode se inscrever no canal que você não vai se arrepender. Agora eu vou compartilhar minha tela com você para ir mostrando o resultado, mostrando os investimentos que eu fiz, e eu utilizo a plataforma Gorilla para sincronizar, para juntar, agrupar todos os meus investimentos de todas as corretoras que eu tenho. Por quê? Eu utilizo diferentes corretoras de investimentos para investir no Brasil, para investir nos Estados Unidos e investir em criptomoedas. Então a corretora que eu utilizo para investir no Brasil é a Toro Investimentos. Você pode abrir sua conta no link que eu vou deixar aqui na descrição. Para investir nos Estados Unidos eu estou usando a SproutFi, e para investir em Bitcoin através aqui do Brasil eu uso a Bitpreço. E para sincronizar todos esses investimentos que eu tenho e ver minha lucratividade, ver a rentabilidade da carteira, ver os dividendos que eu estou recebendo, eu uso o aplicativo Gorilla, que também tem uma página na internet que eu vou estar mostrando para você, que é lá que a gente vai ver os dividendos que eu venho recebendo, valorização da carteira, desempenho da carteira, investimentos que eu fiz nos últimos dias, tudo isso que você está curioso para saber. Então agora eu já estou compartilhando aqui com você a tela. Então essa é a nossa página inicial aqui. Você consegue ver que a gente está com mais de R$42.000 investido. Só de pensar que há 6 meses atrás a gente tinha menos de R$1.000 investido. Então eu venho fazendo aportes interessantes e a nossa carteira já teve um resultado interessante também. Apesar do montante, o período que a gente tem investido é muito curto, então não dá tempo dos juros compostos trabalhar ao nosso favor. E outra coisa muito interessante de ser falada é que a gente está vivendo num momento que é considerado de crise por muitos. É um período ruim dos investimentos, que os investimentos não sobem, andam em linha reta. Então é um momento que eu falo de semeadura, de plantação. Então agora a gente faz os aportes constantes, com disciplina, para lá na frente a gente colher o fruto. Mas mesmo estando nesse momento que a maioria das pessoas tem medo de investir, que a maioria das pessoas falam que não é uma boa investir, você vai ver que o resultado que a gente vem tendo é bem interessante. Então imagina, se na hora da plantação, da semeadura, a gente já está tendo resultados interessantes, imagine na hora da colheita. Então bora lá ver como que tá tudo isso. O resultado total da carteira desde o início, vocês podem ver aqui, ó, desde o início a gente está tendo um lucro de R$2.428. Então ali 40 mil saiu do meu bolso, 2.000 foi de lucro, né, que entrou no bolso. Aqui a gente consegue ver o resultado da nossa carteira comparado ao índice Bovespa, que é o principal índice da média de ações do Brasil. Então sempre a gente tem que estar com uma rentabilidade superior ao índice Bovespa. O objetivo da carteira é o quê? Sempre quando o índice Bovespa está caindo, a gente cair menos que o índice Bovespa, e quando o índice Bovespa estiver subindo, a gente subir mais que o índice Bovespa. O índice Bovespa é a média, e a gente não quer ser medíocre, né? A média vem de medíocre, a gente quer sempre estar superior à média. Então a gente vê que desde o início da carteira, a gente está dando um baile no índice Bovespa. Olha aqui como que tá isso. A gente está com uma rentabilidade de 12,56, né? E o índice Bovespa está com uma rentabilidade negativa de 4,19 no mesmo período. Então a gente vê que nossa carteira é azul. No começo da nossa carteira a gente estava com uma rentabilidade muito pior, mas agora você vê que houve uma virada de jogo. Quando vai chegando no longo prazo, no começo é muito difícil você já começar acima da média, mas agora você vê que depois do terceiro mês aqui, ó, a gente começou a dar um baile no índice Bovespa e vem tendo uma rentabilidade de 12,56, enquanto a maioria dos investidores vem perdendo 4,19.
0,19% do seu patrimônio. Então agora vamos ver alguns investimentos específicos antes de eu estar falando quais investimentos eu coloquei na carteira e tudo isso. E aqui está a diversificação da minha carteira. Aqui você consegue ver, ó, que 41% dos meus investimentos estão no exterior, estão investidos nos Estados Unidos. A minha meta aqui para essa carteira pública, né? Essa é a minha carteira pública, eu tenho a minha carteira pessoal também. A minha meta para a carteira pública é ficar igual a minha pessoal, que já está em 50%. Então, cada vez mais eu quero subir essa exposição de investimento nos Estados Unidos. Então, eu tenho que aumentar 9% de investimentos nos Estados Unidos. Renda variável, eu estou com 33, que é a média que eu quero ter em ações e fundos imobiliários aqui no Brasil. Criptomoeda tá um pouco alto, por quê? Porque o Bitcoin subiu demais. Eu estou com uma valorização de mais de 100% nessa carteira já em Bitcoin, a gente vai ver isso também. E renda fixa eu quero ter na base dos 20% e tá 16%. Então eu tenho que aumentar também um pouquinho ali nos próximos aportes a parte de renda fixa. Mas esse é o meu método, essa é a estrutura de investimento que eu utilizo e que eu recomendo para todo mundo. Tem que ter 50% do patrimônio investido nos Estados Unidos. Não tem mais como. O risco Brasil está muito alto. As oportunidades nos Estados Unidos estão muito grandes. O dólar está muito baixo, abrindo uma grande oportunidade para você comprar dólar barato. E sim, o dólar está barato. Não vem falar que está caro, porque o dólar está barato. No passar do tempo, com certeza o dólar vai se valorizar. Então você tem que começar a investir nos Estados Unidos. Se você quer aprender a investir nos Estados Unidos com segurança para ter esse resultado muito superior à média que eu estou mostrando para você, enquanto a maioria está perdendo dinheiro, eu estou ganhando dinheiro, isso se deve à diversificação da minha carteira, porque aqui no Brasil está caindo, mas eu estou ganhando dinheiro nas outras classes de investimento. E se você quer aprender a investir nos Estados Unidos, eu criei o meu treinamento Riqueza em Dólar, que é um treinamento super acessível. Eu já vou até falar o valor aqui, R$247, para você aprender tudo sobre investimentos nos Estados Unidos. Quando eu falo tudo, você aprende tudo mesmo, sobre ações, REITs, que são os fundos imobiliários nos Estados Unidos, e ETFs, para você receber dividendos em dólar todos os meses e ter uma grande valorização como eu tô tendo. E lembra, agora é a melhor hora para você plantar, para você colher grandes frutos lá na frente. É o primeiro link da descrição aqui, você garante sua vaga. Você tem 7 dias para testar de graça, galera. Se você não gostar, você tem 100% do seu dinheiro de volta, que realmente eu garanto que eu entrego lá, senão eu não daria essa garantia. E também tem a possibilidade de você ter acesso a 25 ativos com alto potencial de valorização e também que distribui bons dividendos, que você pode fazer a aquisição junto com Riqueza em Dólar a um preço muito acessível. Com 25 empresas que eu invisto, e eu acredito que é um grande potencial tanto para valorização quanto para dividendos. Agora vamos voltar aqui para o Gorila para a gente estar vendo o restante da nossa carteira como que tá. Então a parte da renda fixa, moedas aqui, né, que são as criptomoedas, renda variável. Então aqui eu coloquei alguns investimentos aonde, né? Então renda variável aqui no Brasil, a gente vê que nossa rentabilidade não tá boa, nossa rentabilidade está bem abaixo ali. E o porquê isso está acontecendo? Por conta que o Brasil está tendo uma desvalorização muito grande. A gente começou a investir quando as ações estavam um pouco mais altas, mas ainda continua aportando, porque é interessante a gente estar aportando. Os investimentos estão baratos, a gente vai semeando agora para colher lá na frente. Não canso de falar isso. E os últimos investimentos que eu fiz aqui no Brasil, se a gente for ver aqui, ó, renda variável aqui no Brasil, ações, aqui está minha carteira, né, o desempenho de todos os investimentos. Eu fiz um aporte legal aqui, considerável, na Itaúsa, né? A Itaúsa estava muito barato, R$8,15. Eu falei, preciso investir, vou aproveitar essa oportunidade. Então, na parte do Brasil, eu fiz investimento na Itaúsa. Então, você vê que eu tô tendo uma valorização, é a Prio 3. No começo do ano, eu falei que essa era a minha aposta para 2023. O governo não está ajudando muito, que está taxando a exportação de petróleo, então isso prejudicou muito a empresa, mas tem outras empresas que a gente está tendo um ROI positivo, tem outras empresas que a gente está tendo um retorno positivo aqui, bem interessante, tá? A nossa carteira, mesmo com essa desvalorização, eu acredito muito nas empresas. E aqui no exterior, eu coloquei uma nova ETF internacional, né? Eu coloquei aqui agora, eu comecei a investir em qual ETF? Comecei a investir na SCHH, é uma ETF de REITs. Ela possui os maiores REITs dos Estados Unidos. É uma ETF que ela pode ser a base dos REITs da sua carteira, e aí você pode colocar outros REITs que tá lá na lista no e-book que eu preparei com os 25 ativos para você conseguir um bom resultado. Mas ela pode ser a base, assim como o IVV pode ser a base na parte de ações também. Então esse foi mais um dos novos investimentos que eu fiz, essa ETF nos Estados Unidos, aproveitando o momento para estar investindo nos Estados Unidos e colher bons frutos lá na frente. Outros investimentos que
que eu fiz em carteira, eu fiz até hoje mesmo, é na parte de criptomoeda, né, galera? A gente está tendo um resultado muito interessante em criptomoeda. Nosso preço médio de criptomoeda ali em Bitcoin estava 17 mil dólares, o Bitcoin subiu para 30 mil dólares, então praticamente já dobrando o valor de investimento, e eu aportei mais ainda. Por quê? Eu queria aumentar a posição, porque eu acredito que é um momento decisivo para o Bitcoin. Dependendo de como sair os dados dos Estados Unidos daqui a uns dias, o Bitcoin pode ter um desempenho ainda maior. Mas minha aposta para o Bitcoin mesmo é em 2024, então eu já vou aumentando minha posição aqui para quando chegar 2024 eu ter uma posição interessante em Bitcoin e ganhar. E também comecei a colocar outra criptomoeda na carteira do canal aqui que não tinha, que é Ethereum, galera. Mas você vê que eu coloquei um valor bem pequeno aqui para começar, de R$399, e com o passar do tempo, ali na carteira de maio, junho, você vai ver que eu vou aumentando a minha posição em Ethereum também. Outra coisa que é interessante eu mostrar para você é os eventos em carteira, o quanto a gente está recebendo de dividendos, né? Então você vê ali que no começo da carteira a gente recebia alguns reais, centavos de dividendo, ó, era bem pouquinhos dividendos, e foram crescendo. Aqui chegou a receber R$114 em um único mês, né? Em novembro de 2022, foi bem interessante, mas nossa média está variando ali, ó, na casa dos 67, agora R$60. Abril tá no começo, né? A gente não passou do dia 14, que é o dia que eu mais recebo dividendos, mas a gente veja que já tem um total acumulado de quase R$600 ali investindo, sendo que a média tá 32, porque esses primeiros meses aqui foi bem pouquinho e agora já tá começando a subir. Então é uma escadinha, galera, uma escadinha que sempre vai subindo. O patrimônio para mim não importa, apesar de eu estar tendo um resultado bem interessante aqui, 2 mil de aumento com patrimônio, isso daqui é só rentabilidade, não é calculado com os dividendos, galera, só rentabilidade no bolso, mais os R$500 de dividendos. Então 6 meses ali eu ganhei R$3.000 com essa carteira, enquanto a maioria que eu mostrei aqui para você tá perdendo dinheiro. Então ali comparado ao índice Bovespa, né? Então você vê que a gente está tendo um resultado bem interessante. Se você quer ter esse resultado também, você pode participar do Riqueza em Dólar, que você pode ter certeza que você está aprendendo. Então lembrando que nenhum dos investimentos que eu falei no vídeo de hoje é uma recomendação de compra, galera, estuda. Isso daqui é uma carteira pública para você ver que tem como ter resultado positivo em qualquer época do ano. Se você tiver um método para seguir, se você tiver conhecimento, você pode contar comigo para aprender. Posto vídeo todos os dias aqui no canal, então deixa seu like, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!